Fala galera, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante na hora que a gente vai construir os nossos personagens. A gente vai falar sobre anatomia. Isso mesmo, se você sente que tem dificuldade na hora que você está construindo seus personagens, que às vezes parece que o corpo deles não fica tão legal, ou às vezes você sente que você tem uma limitação com quantidade de pixels maiores, esse vídeo com certeza foi feito para você. Porque grande parte das pessoas que não conseguem fazer personagens, não conseguem gostar dos resultados delas, é por causa da anatomia dos personagens. E apesar da palavra parecer que é algo complicado, na pixel art, como a gente tem poucos pixels, a gente tem essa limitação, a gente não precisa de uma anatomia perfeita, a gente não precisa daquela anatomia 100% complexa. Mas saber sobre anatomia vai ajudar você a posicionar corretamente os pixels dos membros do corpo dos personagens. Então se você quer melhorar seus resultados, se você quer conseguir fazer personagens ainda melhores, eu sugiro que você veja esse vídeo até o final, porque eu vou te explicar alguns pontos que eu considero importantes, os itens do corpo que eu considero importante, algumas noções básicas, para qualquer iniciante começar a compreender um pouco mais sobre anatomia, mas além disso eu quero mostrar para vocês como construir um modelo de personagem do zero, para que você pegue esse modelo e daí use dos seus conhecimentos que a gente falou lá no vídeo sobre poses para conseguir personagens bons, bem construídos em qualquer poses, independente da quantidade de pixels que a gente tiver na nossa tela. E se você ainda não é inscrito, se você não conhecia o canal, se inscreve aí, porque aqui a gente só fala sobre pixel art e a minha missão é fazer com que você consiga os resultados que você deseja. Então deixa um like aí nesse vídeo e vamos lá ver como que esse negócio de anatomia funciona. Bom, a primeira coisa que eu costumo fazer, que eu acho que seja essencial para quando a gente vai desenvolver um personagem, principalmente quando a gente está estudando anatomia, é desenhar uma cabeça inicial. Porque essa cabeça aqui, ela vai ser a base que a gente precisa para construir todo o resto do corpo. Então comece desenhando um formato oval que representará a cabeça do seu personagem, porque ele é importante. E agora que a gente tem essa cabeça aqui, a segunda coisa que a gente precisa fazer é selecionar o escopo, é definir o escopo de qual será a altura do personagem. Não adianta muito a gente sair desenhando muitos personagens assim, sem decidir qual que é o tamanho dele, onde que ele estará posicionado, porque no começo, quando a gente não tem tanta noção assim sobre anatomia, isso pode ser um problema e pode fazer com que suas artes demorem muito mais na hora de sair. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é definir um escopo. Como que a gente faz isso? A gente pega essas cabeças que a gente desenhou e enfileira elas até conseguir estes números aqui. Na coluna da esquerda eu enfileirei 8 cabeças dessas porque elas vão representar um corpo masculino. Geralmente os corpos masculinos eles são um pouco maiores do que os corpos das mulheres. Então quando a gente vai desenhar um personagem masculino, a gente pode usar 8 cabeças de base para construir o corpo dele dentro desse escopo aqui. As mulheres, como naturalmente são um pouco mais baixas, a gente pode, ao invés de estar usando 8, a gente usa 7,5 para fazer elas dentro desse escopo aqui. É claro que isso não é uma regra definida, tá pessoal? Podem existir mulheres que tenham 8, 9 cabeças aqui de altura e isso não tá errado. Na verdade, quando a gente fala de anatomia, assim, de certas proporções, tem coisas que são bem variadas, os corpos das pessoas variam. Existem regras que devem ser seguidas, com certeza, e são essas que eu quero mostrar pra vocês. Mas não se prendam nesses números porque eles não são tão rigorosos assim. No começo eu diria pra você seguir eles, pra te ajudar a aprender, mas com o tempo você vai ver que você vai conseguir desenvolver coisas fora disso. Mas beleza, já que a gente tá aqui com a nossa base, vamos começar a desenhar o nosso personagem, né? Eu começo com a cabeça, como eu havia falado para vocês, e também, depois que eu faço a cabeça, eu gosto sempre de já começar a definir o tórax. Aqui a gente tem a cabeça com essa linha representando aonde irá acabar a espinha, eu diria, aquela espinha que vem desde o topo do crânio e vai lá até o cóccix. Por isso que a gente tem essa linha reta aqui. Depois, o que eu costumo fazer para fechar o tórax é definir aonde será o ombro e aonde será a linha do quadril, porque com essas duas linhas aqui em paralelo, eu consigo finalmente vir aqui e fechar um tórax e formar o meu formato inicial. Aqui esses dois, vocês vão ver aqui que estão do lado,
eles são a perspectiva do mesmo personagem, só que virados de perfil. Enquanto esses aqui estão de frente, esses do lado estão de perfil. Por isso que a gente não tem uma linha aqui simbolizando o quadril e nem uma linha simbolizando o ombro. Porque uma pessoa de perfil de lado, o quadril dela está totalmente alinhado no mesmo nível que a coluna dela. Por isso a gente tem essa imagem aqui. Mas não se preocupe que logo vocês vão ver esse desenho começar a se desenvolver mais. Então eu vou vir aqui e vou fechar esse tórax. Mas antes disso, uma coisa que eu acho importante a gente fazer para a gente acertar o tórax é definir mais ou menos como será a bacia, o quadril. Por que a gente precisa desenhar essa linha do quadril antes? Porque pode acontecer de vocês, no momento que vocês estão desenhando, vocês fecharem um tórax dessa maneira assim, ó, com linhas retas puxando de um ponto ao outro. Mas isso não fica tão legal, nenhum corpo humano é assim. Os corpos humanos, eles têm essa linha do quadril que fica algo mais ou menos parecido com isso. Você pode fazer sim de cabeça sem precisar desse triângulo aqui dizendo onde está a bacia, mas ele é legal no começo porque ele é um ótimo guia. Então agora que a gente tem esses triângulos aqui simbolizando onde será o nosso quadril, a gente consegue fechar o tórax por completo, certo? Perceba que eu tentei fazer isso de uma maneira que parecesse bem orgânica, sem usar linhas muito retas. Eu tentei fazer a curvatura de acordo com tendo base esses triângulos do quadril, mas perceba que nesse caso aqui eu até passei dele, eu não fiquei muito preso a ele. O que você deve saber é que as linhas têm que começar no ombro e terminar aqui na linha do quadril. Como será esse formato, você pode fazer de maneiras variadas. Mas eu quero que você preste atenção em uma coisa aqui, uma diferença crucial que vai te ajudar na hora de construir seus personagens. Perceba que esses dois personagens, o personagem do homem e o personagem da mulher, eles não estão com as linhas da mesma forma, essa linha do ombro e essa linha do quadril. A tendência é que naturalmente, enquanto a mulher aqui ela tem uma linha do quadril e a linha do ombro quase sempre alinhada, o homem tem a linha do ombro maior do que a linha do quadril. Se a gente fosse traçar uma forma geométrica aqui, a gente veria que o homem é praticamente um triângulo de ponta cabeça, enquanto a mulher é um triângulo apontado para cima se a gente fosse pegar a linha do quadril. Novamente falando, esses aspectos variam de pessoa para pessoa. Isso não é uma regra absoluta. Eu estou trabalhando aqui com o padrão, digamos assim. Não sei nem se é o padrão, mas a gente poderia chamar até de um estereótipo. Mas enfim, a tendência é que as mulheres tenham cintura mais fina que homens, tá? Mas e agora? O nosso tórax ele já está feito? Como que eu faço para conseguir posicionar essas linhas corretamente, igual você posicionou? Talvez você esteja se perguntando isso. Olha, eu vou dizer para vocês que a única forma de vocês começarem a posicionar essas linhas corretamente é através de prática. No começo você talvez não consiga formatos tão legais assim, mas com a prática você vai conseguir. Outra coisa que é indispensável, eu falo isso sempre, é olhe referências, procure corpo de homem, corpo de mulher de perfil, corpo de homem de perfil e analise como são essas linhas em fotos, analise como é na vida real de verdade para que você saiba como posicioná-las na hora que você está construindo aqui o seu desenho. Sinceramente, para falar para vocês, eu já tenho uma certa experiência desenhando corpos masculinos, mas corpos de mulheres não é algo que eu desenhei muito durante a minha vida. Então, para fazer esse vídeo inteiro, todos os processos aqui que eu desenhei esse corpo feminino, eu olhei referências o tempo inteiro. Então, olhe referências, meu amigo, não tente reinventar a roda, porque não precisa. Vá no caminho que te permite chegar no resultado mais rápido. Assim, com o tempo, você vai saber posicionar as linhas corretamente. A única coisa que se deve estar atento é que evite linhas retas. Tente fazer linhas curvadinhas, às vezes curvas suaves, porque isso traz naturalidade, isso traz fluidez. Mas tá, e aqui no tórax então, tá pronto? A gente poderia passar para os próximos membros, que são as pernas e os braços, mas eu realmente gosto de definir o meu tórax muito bem quando eu estou desenhando meus personagens, porque o tórax, de certa forma, ele dita todo o resto. A posição do seu tórax consegue te guiar durante todo o processo da arte. Então, para finalizar o tórax, uma coisa que eu gosto de fazer é posicionar o peito dos personagens, porque o peito, por incrível que pareça, ele é um elemento que eu considero importante. Primeiro porque o peito ele ajuda a definir
aonde que está posicionado o centro do tórax, né? No caso aqui é bem no meio e no de perfil nem aparece, né? Mas o peito ele ajuda a gente a saber onde está o centro do nosso tórax e ele é que guia como a gente vai fazer os nossos braços, porque o peito ele é uma musculatura bem grande que cobre toda essa parte de cima do tórax. Só que diferentemente de como as pessoas imaginam que seja, o peito ele não fecha aqui numa bolinha como talvez os iniciantes pensem. O músculo do peito verdadeiro ele vem para cá, ó, ele vem pro lado, iniciando já onde vai ser o ombro para daí partir pro braço. Então se a gente tem um peito, se a gente tem esse tendão aqui, essa curvatura aqui do final dele bem definida, a gente consegue guiar os braços de uma maneira mais prática, uma maneira mais efetiva. Então posicionar o peito é uma coisa importante. É claro, né, que o peito de homem e o peito de mulher são diferentes, mas a partir do momento que isso aqui está feito, que o tórax está finalmente concluído, a gente pode partir para os passos seguintes então. Eu gosto de fazer as pernas antes do braço. Mas isso não importa, eu vou te dizer. Eu gosto das pernas porque são elas que dão sustentáculo no chão. Mas você pode começar a fazer pelo braço numa boa. Eu acho que às vezes eu começo pelo braço também. Mas aqui no exemplo tá pela perna, então a gente vai ver as pernas primeiro. Se você reparar uma coisa aqui agora, que eu não tinha comentado antes, se a gente traçasse uma linha aqui do tamanho do personagem e dividisse essa linha praticamente no meio, você veria que quase que a gente tem uma divisão exatamente igual do tórax da cabeça, a parte superior do corpo, e as pernas que são a parte inferior. Se você seguir essa lógica, eu imagino que você não vai ter pernas muito grandes ou desproporcionais do seu personagem, porque eu nem tinha falado, né? Qual era o parâmetro do tanto que eu desci a espinha? O parâmetro é esse, eu desci o tanto que eu achei suficiente que parecia que ia ser na metade do escopo completo. Mas isso não é uma regra definitiva. Existem pessoas que têm pernas maiores do que o tórax, é desproporcional, existem pessoas que têm o tórax muito maior do que as pernas, isso varia de pessoa para pessoa. Mas tenha em mente que dividir pela metade, praticamente, dificilmente você vai errar. No começo eu diria que essa é a melhor solução. Agora outra coisa que é importante a gente ter em mente quando a gente está construindo uma perna é essa divisão aqui, né? Onde é que eu posiciono o joelho? Porque o joelho, assim como a linha do quadril, é um divisor de águas, né? E a mesma coisa que eu falei sobre o corpo inteiro, eu falo pro joelho. Eu acho que é uma linha boa você sempre tentar trabalhar mais ou menos no meio. A gente traça uma linha aqui na perna e mais ou menos o meio dessa linha é onde está o joelho. Novamente, isso não é uma regra, o joelho pode ficar um pouco para cima, um pouco para baixo, mas dessa forma as chances de acerto são grandes. Depois da perna vem os braços, né? Os braços são a mesma coisa. Eles são divididos no meio da mesma forma. A única coisa que eu acho que talvez seja importante vocês se atentarem é até onde desce essa mão, né? Porque esse é um aspecto importante. Não existe regra para isso também, mas nas referências que eu estava olhando, a maior parte das pessoas, a mão termina um pouquinho para baixo da linha do quadril. É difícil uma pessoa que tem um braço tão curtinho assim. Pode ser que exista em algum lugar, mas a regra é que ficar aqui mais ou menos um pouquinho para baixo da linha do quadril ou na linha do quadril vai te dar um resultado bom. E assim, o nosso esqueleto, eu posso dizer assim, está concluído. Eu sei que eu não mostrei eu desenhando as linhas, eu não fiz, mas se eu fizesse esse vídeo ia ser muito longo. Mas também não tem segredo, pessoal, a maior parte dessas linhas aqui é linha reta. Se você não sabe como posicionar essas linhas direito, vá lá ver o vídeo onde a gente falou sobre como fazer poses, porque naquele vídeo eu expliquei só sobre isso, como que a gente posiciona as nossas linhas de forma correta. Assista aquele vídeo e depois venha ver esse, ou veja esse e depois veja aquele. A questão é que anatomia e desenho gestual estão andando juntos. A gente não vai conseguir fazer um bem feito sem o outro. Então é por isso que eu não mostrei para vocês o processo de eu fazendo as linhas, porque já tá no outro vídeo. Mas beleza, agora que a gente tá com esse esqueleto aqui, o próximo passo é a gente dar formato para ele, né? Porque a gente não tá construindo uma caveira, a gente tá construindo pessoas. Então, como o processo de fazer isso pode variar de pessoa para pessoa, né? A gente tem um esqueleto aqui, você poderia talvez começar a fazer mais traços aqui definindo o volume de cada parte do corpo, você poderia fazer da forma que você quisesse. Eu particularmente, eu não gosto muito de fazer traços, eu já fiz um monte de traços no esqueleto, então eu gosto de vir aqui
pintando o volume de como eu acho que seria esse membro, né? Como eu acho que seria o desenho. Porque dessa forma, eu acredito que eu vendo tudo pintado, eu já consigo ter uma boa noção de como que tá o formato da coisa integralmente. E eu também não me confundo com as linhas do fundo. Então, eu gosto de pintar dessa maneira. A forma que eu usei para pintar esses esqueletos, para dar formato para eles, foi essa daqui. Perceba que eu não fiz nada de outro mundo preenchendo esses formatos. Talvez a parte que mais foi, digamos assim, sem guias, foi essa linha aqui do glúteo e das pernas de lado, né? Porque não tinha nenhum parâmetro que me dizia exatamente onde ia estar posicionada essa linha do glúteo, nem nada do tipo. Mas quem guiou essa posição do glúteo aqui foi esse quadril. O glúteo começava no quadril, ele aumentava um pouquinho e ele descia indo para o joelho. Para conseguir fazer isso eu tive que olhar bastante referências também, porque eu acredito que essa não seja o tipo de coisa que a gente presta atenção no dia a dia. Então vá lá pesquisar referências para você fazer certinho. Mas enfim, este aqui foi os formatos que eu consegui encontrar, né, para dar volume a estes esqueletos. Perceba que eu adicionei volumes em lugares que talvez eu não esperava adicionar. Um desses exemplos é nessa parte aqui de cima. Eu adicionei alguns pixels para formar o pescoço, com certeza, mas eu aumentei, olha só, a quantidade de pixels extra que a gente tem aqui fora do esqueleto. Mas isso é simples, pessoal. Imagine que o nosso esqueleto é realmente um esqueleto, né? A gente tem carne por cima desse esqueleto. Então, invariavelmente, pode ser que aconteça de você ter isso aqui também, de ter uns volumes indo extra, e não se preocupe. O que importa não é tanto o esqueleto só é teu guia. O que importa é como você preenche todas essas coisas, e esse aqui foi o resultado que eu encontrei. Mas talvez você esteja um pouco confuso em qual que é a lógica que eu sigo para preencher as coisas, né? Tudo bem, eu tenho que olhar a referência, né? Mas você tem alguma dica aí? Sim, eu tenho algumas dicas e é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou mostrar para vocês o posicionamento de alguns músculos importantes que eu considero que a gente tem que saber posicionar mesmo na pixel art. Perceba que a gente não precisa saber a posição exata de todos os músculos, mas saber os mais importantes vai ajudar a gente a saber sombrear corretamente, vai ajudar a gente a saber posicionar as nossas linhas corretamente, e é sobre isso que eu vou falar aqui agora. Primeiro, começando pelo tórax aqui, que é o que eu considero mais importante. Eu acho, pelo menos era uma dificuldade muito grande minha quando eu estava começando, que fazer abdômen seja complicado de início. Mas eu espero que agora você possa perder esse medo, você possa simplesmente aprender como funciona a lógica dos abdômenes e nunca mais sofrer disso. Antes de fazer o abdômen, entretanto, a gente tem que ter o peito feito, né? Porque o peito é o nosso guia principal do nosso tórax. Talvez eu não tenha comentado aqui antes, mas essa parte aqui de cima é referente à clavícula, eu acho. Aqueles ossinhos que ficam aparecendo em cima do peito das pessoas. São eles que marcam o final do peito aqui em cima até começar a região do pescoço, certo? Mas depois que o peito está feito, a gente pode passar a fazer o abdômen, que é nada mais nada menos que uns formatinhos juntos, assim, que parecem às vezes um círculo, às vezes tem linhas retas, ele tem um formato específico dele. Mas a questão é que ele é bem simples, pessoal, ele é formato entulhado um embaixo do outro. É importante a gente ter feito o peito primeiro, porque esse primeiro par começa bem coladinho com o peito, exatamente como tá aqui. Talvez em algum corpo ou outro isso possa variar, mas se você começar com ele pelo menos próximo do peito, você já vai ter um bom guia. A partir do momento que você fez esse primeiro abdômen, você faz outro grupo embaixo, outra dupla embaixo, e se o seu personagem for bem forte, você faz um terceiro grupo, uma terceira dupla aqui embaixo. Habitualmente, quando uma pessoa treina, os primeiros abdômenes que surgem nela são esses dois aqui, são o de cima colado no peito e o do meio. Esse de baixo, ele é bem mais difícil de definir. Então é comum da gente encontrar abdômenes como esses daqui que eu fiz no personagem feminino. Não significa que mulheres têm abdômen assim, homens têm abdômen assim. Ambos têm 6 grupos de abdômenes.
Mas como é difícil de treinar essa parte do abdômen aqui de baixo, pode ser que a gente tenha pessoas que só tenham esses 4 gomos iniciais aqui de cima. Mas mesmo essas pessoas que só têm os 4 gomos, é interessante você ficar atento nessa linha aqui do meio, porque essa linha aqui do meio, ela é um grande pedaço de abdômen que talvez não fique tão explícito assim, mas se o teu personagem é musculoso, pode ser que ele tenha esse relevo. E além dessas linhas principais, desses gomos principais do abdômen, outra parte que é importante definir é esta linhazinha aqui, ó, esta linha que fecha, de certa forma, uma separação do abdômen e da perna. Se a gente traçar uma linha reta, essa linhazinha fecha exatamente com esse início da virilha. Toda pessoa que é um pouco mais forte, que é um pouco treinada, ou nem mesmo isso, ou às vezes simplesmente tem essa entradinha aqui, que a galera chama de entradinha mesmo, né? São uma linhazinha que definem o final do tórax aqui do abdômen e o início da perna. Então, para fazer um abdômen, basicamente você só precisa fazer isso, posicionar esses gominhos aqui conforme a linha central e posicionar essa separação do abdômen. Se a pessoa for gordinha, essa separação vai ser completa e vai ser tipo um formato mais retangular, mas o fato é que essa separação quase sempre existe. Além do abdômen, se você quiser fazer um personagem muito forte ou ele estiver em uma posição que mostre mais essa região da lateral aqui, existem alguns músculos abdominais que ficam posicionados mais ou menos na diagonal aqui no canto. Mas eles não são muito difíceis não, tá? Eles seguem exatamente as mesmas fileiras dos gomos principais. Então você só precisa posicionar eles desse jeito aqui, mas às vezes você nem vai precisar disso, porque na pixel art só esses aqui do meio eles já bastam. É só se você quiser um detalhezinho a mais e a sua quantidade de pixels permitir. Às vezes você tá fazendo personagens em quantidades tão pequenas que nem mesmo essa quantidade de goma aqui você pode fazer. Mas não tem problema, você sabendo disso, desse conhecimento, vai te ajudar a fazer mesmo pixel arts de resoluções menores. Mas beleza, esse aqui foi o tórax, pessoal. É dessa forma que eu faço o tórax. Eu considero que na pixel art o tórax seja o mais importante no sentido de detalhes, porque o resto pode ficar com detalhes bem mais fracos que não tem problema. Mas eu separei aqui alguns grupos que eu quero mostrar para vocês. No braço, a única coisa que, os únicos 2 músculos, a única separação que eu acho que ela é interessante de saber é onde está o bíceps, que no caso é sempre na parte da frente do braço, se a pessoa está parada normalmente, e o tríceps, que é a parte de trás do braço, é o músculo de trás. O formato deles é mais ou menos como esse aqui mesmo. O bíceps é quase um círculo aqui e o tríceps é um músculo com um formato um pouquinho mais estranho. Ele é tipo uma parada meio assim, ó. Ele não chega a ser um redondão aqui assim igual o bíceps, como algumas pessoas talvez imaginem, mas ele tem um certo relevo aqui, uma certa adjacência que dá destaque para ele. E é claro, além do bíceps, né, aqui a gente tem o ombro. O ombro muitas vezes é importante a gente saber posicionar ele corretamente, porque o ombro vai ditar pra gente onde está o bíceps e aonde está o tríceps. Essa questão aqui não é muito difícil não. Lembra que eu tinha falado para vocês do peitoral guiar o braço? É exatamente por causa disso. Essa linha aqui do peitoral, essa linha final, ela vem, termina a parte do peito, ela começa a descer formando o bíceps, e nessa mais ou menos um pouquinho para baixo de quando ela começa a descer, ela forma a interseção de onde começa o tríceps. O peitoral ajuda a gente a saber como posicionar um bíceps. Sim, o corpo humano está todo interligado. Mas o braço é isso. No antebraço a gente tem alguns músculos também, mas na pixel art dificilmente você vai conseguir detalhar o antebraço. Só saiba que geralmente o antebraço e essa parte superior do braço, eles têm quase sempre assim uma largura semelhante, tá? A gente não tem aqueles personagens, a não ser que, sei lá, o teu personagem seja uma aberração ou coisas do gênero, mas dificilmente a gente vai achar uma coisa assim, onde a gente tem um antebraço nessa grossura e a parte de cima seja dessa grossura, que geralmente elas são paralelas. Se um é grosso pra caramba, o outro acaba sendo grosso pra caramba também, e as duas se balanceiam. Então, no geral, os braços vai ter um nível meio semelhante entre si. Acho que a única coisa que vai se destacar às vezes é a linha do ombro, porque o ombro tem uma curvinha mais ou menos assim quando a gente está desenhando um braço. Mas é um detalhe muito pequeno que na pixel art talvez quase nunca a gente vai conseguir destacar. Mas agora olhando para as pernas elas têm um pouquinho mais, você deve ter um pouquinho mais de atenção para elas. Eu fiz uma separação aqui de acordo com realmente como é a anatomia. A perna ela tem 2 músculos grandões aqui embaixo, um aqui e um aqui, mas você não precisa se preocupar tanto com isso, você só precisa se preocupar que esses 2 músculos aqui,
eles mostram pra gente onde está o início do joelho. É graças a esses dois músculos aqui, esse formato quase que V, que a gente sabe que aqui tá começando o joelho, porque aqui acabou o músculo e só tá o ossão que tá por baixo passando aqui. Então tenham em mente que essa formação aqui, no personagem sendo visto de frente, é o que mostra pra gente onde está começando o joelho. Em compensação, a gente tem um risquinho aqui que eu fiz assim, na parte de baixo, que seria a marcação do osso. Isso aqui não é músculo, tá, pessoal? Isso aqui é só mais ou menos a sombra que provocaria esse grande osso aqui, essa grande junção dos dois ossos da perna. Mas além disso, outra parte importante é a panturrilha. A panturrilha, muitas vezes, eu vejo algumas artes onde acaba ficando coisas bem estáticas. E na pixel art não é errado ficar assim não, tá? Mas é importante a gente saber que, além de um osso aqui, que tem esse formato da panturrilha, a gente tem duas batatas aqui, uma desse lado e uma do outro. E assim a gente tem uma panturrilha bem feita, uma panturrilha de acordo com a vida real. É claro, quanto mais forte o personagem, maior vai ser a panturrilha. Mas tenham em mente que a gente tem essas duas batatinhas coladas ali, na hora que a gente está fazendo as nossas pernas. E eu não sei se você reparou, mas um detalhe importante também que você precisa ficar atento é que tanto a perna quanto o braço, ambos ficam um pouquinho mais largos quando estão sendo vistos de perfil. De frente a gente não vê os dois grupos musculares, tanto na perna quanto no braço a gente tem o bíceps e o tríceps, na perna a gente tem o quadríceps e esse de trás que eu conheço como posterior, mas eu não sei o nome. Quando a gente está de frente a gente não consegue ver os dois grupos, a gente só vê um. Por isso que quando a gente está vendo um personagem de frente ou de costas, o braço e a perna tendem a ser um pouquinho mais finos do que quando a gente vê de lado, assim, de perfil igual, tá? Esse segundo exemplo aqui. E aqui na perna também, né, a gente não pode esquecer do glúteo, e é por isso que normalmente a perna ela fica bem mais grossa. Uma última coisa que eu queria mostrar pra vocês antes de esse vídeo terminar, eu sei que é bastante informação, mas é que você percebe que tá um pouco estranho olhar esses dois personagens aqui com todas essas linhas, né, é meio bizarro olhar esses músculos bem definidos aqui desse jeito. Eu só fiz essas linhas aqui para mim saber aonde está cada músculo, mas é na hora do sombreamento que a gente consegue dar volume, que a gente consegue deixar os músculos natural, não parecendo uma coisa tão artificial como nesses desenhos aqui. Quando eu terminei de fazer essas linhas para mim poder explicar para vocês, eu resolvi sombrear para mostrar como seria esse resultado. E olha como fica diferente olhar esses personagens sem linhas, mas sim com sombras. E nessas sombras aqui eu quero mostrar para vocês um detalhe importante que eu demorei tempo para aprender. Mas você consegue notar qual que é a diferença crucial desse para esse, além de sombras? Se você souber, deixa aí nos comentários antes de ver a resposta, que eu tô curioso para saber se alguém já chegou a perceber isso. Mas uma coisa legal das sombras, dessas linhas, quando a gente está fazendo músculo, é que quanto mais escuro é a nossa marcação de onde estão os músculos, mais dá a impressão daquele músculo estar saltado. Isso na verdade é uma regra de luz e sombra. Quanto sombras mais fortes e intensas a gente tem em alguma coisa, a gente percebe que o formato desse objeto é um pouquinho diferente. Mas nos músculos isso é muito importante. Olha como olhar esses personagens só com as linhas aqui chega a ser feio de ver. Chega a ser horrível, eu pelo menos não gosto de ver ele assim. Mas é porque eu fiz essas marcações com um tom muito escuro. E por isso a gente tem essa impressão. É como se isso aqui tivesse literalmente saltado do braço da mulher. E isso não é da perna da mulher. E isso não é nem um pouco natural. Então na hora que a gente está fazendo sombras, a gente tem que ter isso em mente. Que quanto mais escura é a sombra que a gente usa para delimitar essas passagens de músculo, mais parece que esse músculo está destacado. Quer ver? Eu vou pegar aqui na frente de vocês mesmo, vou pegar esse tom escuro do homem e vou pintá-lo mais escuro ainda. Olha como os músculos ficam, parece que ele ficou mais musculoso depois que eu fiz isso. Isso só de eu aumentar um pouco a intensidade desses tons. Então fiquem atentos. Reparem aqui também, por exemplo, que no exemplo inicial,
olha só, eu tinha desenhado o ombro e o bíceps bem escuros, né? Agora eu suavizei o tom, eu fiz um tom mais claro fazendo a separação. Então ficou mais natural, porque naturalmente esse músculo não era para ser tão escuro assim. O que era para ser escuro é exatamente onde tá escuro, a parte de baixo do peito que dá volume, parece que o peito tá saltado, a parte da coxa, porque esse cara é para ser bem forte mesmo, e a parte aqui onde marca a virilha. Mas só para mostrar para vocês, olha como eu fiz a mulher. A mulher eu fiz ela de um jeito bem mais suave. Eu nem levei em consideração muito das linhas que eu mostrei para vocês. Olha como no homem ali eu tinha feito exatamente a separação daqueles dois músculos que eu mostrei para vocês ali. Esses dois músculos que separam a perna aqui no meio. Mas na mulher, apesar desses músculos existirem nela também, só para ter uma noção de que ela não era tão forte quanto o cara, eu nem delimitei os músculos aqui como eu poderia, como estava no outro desenho. Mas por que é importante eu saber a posição desses músculos? Porque olha aqui a luz do joelho, tá vendo? A luz do joelho ela está exatamente de acordo com essa linha que eu havia feito aqui antes. Então, construir de forma organizada assim o seu personagem, a sua anatomia, vai te ajudar a posicionar as luzes e sombras da maneira correta. Porque é a luz e sombra que dá volume verdadeiro para as coisas e deixa o teu desenho legal. Olha aqui na perna dela, por exemplo, essa sombra aqui personalizada. Podia ter sombreado igual literalmente um objeto plano. Mas não, eu fiz de uma forma um pouquinho mais dinâmica. E como que eu pude fazer isso? Porque eu observei como era a musculatura, eu observei referências, e somente a partir dessas referências, dessa observação, é que eu fiz as minhas sombras. Aqui eu pude separar exatamente aonde inicia o glúteo, de onde começa a perna, mas por conta que eu conheço, no sentido de que eu observei bastante essas anatomias, pessoas nesse ângulo, para conseguir fazer isso. Então não tem segredo, pessoal. Observe bastante imagens, pratique. Praticar é importante. Eu fazendo esse vídeo eu aprendi muito mais da anatomia, coisas que eu nem imaginava que eu sabia. E isso vai valer muito a pena para mim, porque quando eu for fazer um desenho a sério mesmo, que eu queira um resultado bom, esses conhecimentos vão me ajudar a conseguir um resultado muito mais rápido. Então não tenho medo de praticar, de errar e de ser feliz. Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês de alguma forma, tá, pessoal? Esse vídeo eu sei que foi gigantesco, mas esse é um assunto difícil, mas é um assunto importantíssimo. Se você dominar, você vai fazer artes sensacionais. Então eu agradeço por você que viu esse vídeo até aqui. Se você ainda não é inscrito e tá ouvindo a minha voz ainda, se inscreve aí no canal, não perde mais tempo. Se você quiser, deixa um comentário aí me dizendo o que você achou, me deixa sua dúvida e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!